Senhor, está aqui teu filho precioso, amado. Está aqui, Senhor, meu Deus, comissionado pelo Senhor, capacitado pelo teu Espírito, revestido pela tua graça, Senhor. Para, Senhor, meu Deus, ser boca do Senhor aqui nessa noite, para incendiar os nossos corações e para incendiar essa cidade. E nós te louvamos pela vida dele, por aquilo que ele carrega no Senhor. Toda a glória seja dada ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Está meio falhando esse aqui, Anderson, parece? Esse não é daqui. Então, sai daqui. Sai. Esse não é daqui. Opa, esse aqui é daqui. Oh, esse aqui está melhor mesmo. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Eu estou muito feliz com tudo que o Senhor representa na minha vida, com tudo que Ele é para mim. E depois disso, com tudo que ele tem feito, muito além do que eu mereço. E isso é a graça, a poderosa e maravilhosa graça de Deus. É uma honra, agradeço Pastor Kleber, você é um grande amigo, vocês estão bem acolhidos, vocês estão bem pastoreados. Um homem de Deus, apaixonado por vidas, um homem que entendeu o poder da cruz, da graça, e que carrega algo que tem tudo a ver com o movimento que nós decidimos fundar, né? Para o Reino Movement. É o movimento que nós fundamos, e aquele cara entende de trabalhar para o reino de Deus. Ele não se limita a uma placa, mas a um reino, amém? Aplauda Jesus na vida do pastor Cleves. Glória a Deus, pastor. Deus te abençoe, tá? Amém? Vocês podem tomar assento, fica tranquilo, fica à vontade. Todo mundo está com a apostila na mão aí? Pode pegar todo mundo que tiver. As crianças pequenas leem junto com o pai, os adolescentes, os adultos, os jovens adultos. Amém? Eu vou me apresentar rapidamente para a gente não perder muito tempo, tá? O foco hoje aqui é Jesus, não eu. Mas o meu nome é Felipe Belo. Sou casado com a mulher mais bonita do meu universo, né? Não sei o de vocês, mas do meu universo é a senhora Sara Belo, uma jovem senhora. Casou comigo aí há 8 meses atrás. Uma menina, olha aí, amor, sendo profeta aqui, ó, Anderson. Amém? Depois eu te dou o chocolate que a gente combinou. A gente está muito feliz com tudo que Deus tem feito, né? A Sara, a gente se conheceu num ministério que eu pastoreava os jovens, e ela era voluntária na mídia, ela é fotógrafa profissional, líder de mídia, story maker, então ela gosta dessa área. Hoje nós temos uma agência de marketing, nós temos uma empresa, uma agência de marketing. Eu também sou supervisor de logística em outra empresa, fora a minha empresa, como pessoa jurídica. Então, Deus tem nos abençoado, nós somos 100% voluntários na obra de Deus, né? Até tenho falado bastante sobre isso, inclusive no último Reels que eu postei na rede social, que é uma das maiores plataformas e maneiras de se evangelizar, é a rede social. A gente vai falar sobre isso também. Eu falei sobre a diferença de um filho e um servo. O servo, ele faz para receber o salário, correto? Ou alguém aqui trabalha de graça nas empresas? Se alguém trabalhar, eu quero contratar você lá na minha. A gente trabalha para receber salário como funcionário, correto? Mas o filho não. O filho, ele trabalha por gratidão, por aquilo que ele já recebeu lá na cruz. Então, quando a gente entende isso, você faz por amor e você se torna um voluntário apaixonado na obra de Deus. Eu tenho muito prazer. Nesses 12 anos de evangelho, eu tenho sido voluntário, nesses 12 anos. E é impossível você pensar em fazer um evangelismo ou em ser um missionário urbano se você não tiver um coração voluntário. Porque o voluntariado, ele faz aquilo que o dinheiro não consegue pagar. Tem coisas que, se a gente for fazer para receber, você não faz de maneira alguma.
A gente, às vezes, pega um cliente ruim, o cara incomoda tanto, fala, cara, pega teu dinheiro de volta, em nome de Jesus, Deus te abençoe, mas procura outra empresa, cara, tu incomoda demais. Mas almas, meu irmão, não é pelo dinheiro, é por gratidão, amém? A gente caminha com o apóstolo André Estel, lá na igreja Nação Forte, na cidade de Brusque, uma casa de paternidade para as nações. O meu apóstolo, ele é um grande homem de Deus, discipulador de muitos, 150 pastores, é um cara que ama cuidar de pessoas, ama cuidar de outros pastores, e Deus tem o levado em algumas nações, e com certeza pelo coração humilde que ele tem. Eu quero ter 10% do coração que ele tem, já vou estar feliz. Ele é discipulado pelo apóstolo Casas, que é discipulado pelo Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio. Então, somos todas uma família só, tá? Uma igreja que busca caminhar na visão do reino de Deus. Então hoje, inclusive, eu estou representando o Para o Reino Movement, que é um movimento que nós fundamos no ano passado, que é baseado no evangelismo nas casas, nas ruas, nas praças, faculdades e escolas. É sobre isso. E de vez em quando Deus permite aí que a gente volte para dentro do templo para pregar sobre o evangelismo e sobre as coisas que o céu tem nos entregado. Eu quero falar algumas coisas, tá? Eu resumi isso daqui. Não dá tempo de falar tudo que eu gostaria. Isso daí talvez vai sair um livro aí nesse ano ainda. Eu estou escrevendo um livro sobre evangelismo. Ou talvez um curso com mais aulas, porque é muita coisa. Então aqui vai ser mesmo um intensivão para que vocês estejam com o preparo mínimo, né, para um evangelismo. E antes que eu comece, eu quero fazer duas ressalvas. Duas coisas me chamaram muita atenção nesse workshop de hoje, dessa cidade. A primeira, amor, traz o meu celular, por favor, eu preciso de uma informação. Mas a primeira é que nós temos uma aluna de 65 anos. É a senhora Dona Irene? Glória a Deus pela sua vida. Eu chorei quando eu estava lendo o relatório. Toda vez que você clica naquele link, você preenche aquela planilha, aquele formulário vai para uma planilha. Então, todas aquelas perguntas eu leio depois. E quando eu vi a idade de uma mulher de 65 anos, investindo tempo, investindo dinheiro, investindo o seu descanso para aprender mais sobre o evangelismo, para poder alcançar a vida de outras pessoas, eu falei, uau, Jesus, glória a Deus pela sua vida, Dona Irene. Cláudia Jesus, aleluia, Dona Irene. Glória a Deus, eu fico muito, muito feliz, porque eu quero chegar pelo menos perto, assim, do que a senhora está caminhando, tá? Quando tiver aí meus 60 e poucos anos, eu estar ainda investindo tempo no estudo. Ela ministrou, nem precisava mais eu falar nada, pastor, já posso ir embora. Vamos lá. Abram aí Marcos 16, 15. Quem tem Bíblia, se puder colocar ali atrás. Marcos 16, 15. Olha aí, ó. Glória a Deus. Marcos 16, 15. É um versículo extremamente conhecido. Todos nós conhecemos esse versículo. E poucos entendem de fato a profundidade desse versículo. Hoje a gente vai desmistificar algumas coisas relacionadas ao ID de Jesus. Vamos ler comigo? Vamos lá. Projetou ali? Vou ler a de vocês aqui para ficar a mesma versão. Marcos 16, 15. E disse-lhes, Jesus falando, tá? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Põe o 16 também, porque pouca gente lê o 16.
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você consegue agora mensurar o peso que são essas palavras do próprio Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador? A palavra ide, ali, ela não está no sugestivo, ele está no imperativo, ou seja, ele está dando uma ordem, é um mandamento. Não é assim, olha, quando vocês sentirem vontade, vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Não, não, não. O Senhor Jesus, ele nos dá uma ordem. Vou dar uma ordem aqui para vocês. Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Mas por que, Jesus, que eu tenho que fazer isso? Porque quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Meu Deus. Quando eu li isso há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu fiquei abismado quando saltou isso no meu entendimento. Eu falei, cara, as pessoas que eu não estou pregando sobre Jesus, elas estão indo para o inferno. Elas estão indo passar uma eternidade no inferno. E tem muita gente que não acredita que o inferno existe. Eu já ouvi até as pessoas falando assim, o inferno é aqui. Aqui se faz, aqui se paga. Quem já ouviu isso? Não. A metade dessa frase, ela tem um pouco de verdade. Existe algo chamado a lei da semeadura, que de fato aquilo que a gente planta, nós colhemos. Mas, meu irmão, a pior vida nessa terra não é perto do que é o inferno. E quando eu li sobre isso, eu falei, caraca, eu estou indo para a eternidade, eu estou indo ceiar com o meu Senhor Jesus, porque Ele morreu na cruz por mim. Cara, como eu sou egoísta, velho, eu não falo de Jesus para as pessoas. É como se eu tivesse ganho na Mega Sena, e aí tu fica quieto. Conhece alguém que faz isso? Ninguém, irmão. O cara que ganha na Mega Sena, ele vai querer contar para alguém, ainda que seja para a mãe. No mínimo, é bom, ele é bom de piada, Anderson, já soltou duas hoje aqui. No mínimo os sinais, olha, se eu ganhar na Mega Sena eu não vou falar nada, mas haverão sinais. O cara chega numa Lamborghini, do nada, né, aparece num carrão. Então assim, cara, quando você entrega a tua vida para Jesus, você reconhece Ele como teu Senhor, o teu Salvador, e confessa isso publicamente, você passa a ser filho, não mais criatura, que é o público-alvo que Jesus destinou a esse mandamento, e você de criatura se torna filho. Tem muita gente que não sabe a diferença. Todo mundo é filho de Deus. Já ouviu isso aí também? Todo mundo é filho de Deus, que coisa linda. Não, todo mundo é criatura de Deus ou criação. Filho de Deus somente nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, através da cruz de Cristo. Vocês não são mais criaturas, mas vocês são novas criaturas, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, assentados nas regiões celestiais, com direito a toda a herança. No mínimo, seria um egoísmo da minha parte, não compartilhar isso com as pessoas, querer que as pessoas vivam isso daí também. Vocês concordam? Eu vou pegar um pouco pesado, tá? Quem for Nutella, me perdoe, reclame com o seu pastor depois. Mas é porque as pessoas acham que ser missionário urbano, né? Eu vou usar esse termo. Usar um Vans, ter umas tatuagens, usar uma roupa folgada, fazer umas viagens, uns stories. Sinto lhe decepcionar, mas isso não é ser missionário urbano não, tá? Ser missionário urbano é morrer pela igreja de Cristo se for necessário. É amar até os que te odeiam, os que te rejeitam, os que são traidores contigo. Isso é ser missionário. Ser missionário é servir a tua igreja local, servir o corpo de Cristo, amar a tua família, a tua escola, a tua cidade. Isso é ser missionário urbano.
E aquele romantismo, assim, todo mundo fala, eu quero fazer missões, eu quero ir para o evangelismo, mas nem tudo é rosas. Há uma dificuldade, há uma rejeição, porque o mundo odeia. E é bíblico isso. Nós vamos ser odiados pelo nome de Jesus. Então, eu quero abrir a tua mentalidade, para que você entenda, você tem uma grande missão, você faz parte da grande comissão, que ele fala em Mateus, mas entenda que não vai ser fácil, mas você não vai estar despreparado. Deus vai te dar ferramentas para você ir para esse campo de batalha. Primeira coisa, por que devemos fazer evangelismo? Por quê? Por que eu tenho que fazer evangelismo? Porque é uma ordem expressa do Senhor Jesus. E quando Ele nos ordena algo, a gente não tem opção de escolha. Amém? É uma ordem. É um dos mandamentos, um dos principais mandamentos. O principal é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amai o próximo como a ti mesmo, ou como eu amei a igreja. Jesus fala isso também. Em alguns evangelhos tu vê uma outra ótica. O outro escritor escreveu o seguinte: amar ao irmão, amar a igreja, amar o próximo como eu amei a igreja, ou seja, morrendo por ela se necessário. Então assim, por que eu tenho que fazer evangelismo? Não basta só eu ir para o culto? Não, querido. Se fosse para você somente ser salvo, tinha caído um raio e depois você entregou a vida para Jesus. Sabe que você está vivo ainda? Porque você tem uma missão aqui na terra. Porque você tem um chamado. Deus tem um propósito na tua vida. Ser salvo é só o primeiro passo. É um grande passo e glória a Deus que nós somos salvos por Jesus. Mas vai muito além, queridos. Amém? Eu não fico satisfeito somente em ser salvo. Eu não vou usar somente porque é uma palavra ruim. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Queridos, não há evangelho sem secreto, mas também não há sem o ID. A dona Irene tem algumas pessoas de 35 anos, 30, eu tenho 33 anos, apesar de ter essa cara de 18, tá? Eu tenho 33 anos. Glória a Deus, irmão. Amém, igreja? Eu tenho 33 anos. E assim, eu peguei ainda o final da época que o evangelismo de rua nas praças era muito intenso, era muito forte isso. Quem é mais velho na fé sabe disso. Usava aqueles megafone e a ripa descia, o pessoal ia para a praça no meio do sol quente, botava até aquele terno do Didi quadradão, mas ia, mano. E detalhe, sem muita ferramenta. O pessoal não tinha workshop, não tinha o YouTube, não tinha Google, não tinha Bíblia no celular, não tinha quase nada, irmão. Tinha o principal, a intimidade com Deus. Eles tinham direto na fonte. E eles iam. E apesar de toda essa limitação, as almas eram salvas. As almas eram salvas. O cara lá entregando os folhetinhos, orando, sabe, gritando, arrependam-se. Todo meio, às vezes, sem noção. E Jesus fazia acontecer. Porque, de fato, é sobre Ele, não é sobre nós. É apesar de nós. Apesar de uns ruinzinhos igual a gente, tá? Bem pecadorzinho e ruinzinho, como nós somos, que as coisas acontecem. É tudo por Ele. Tudo graças a Ele. A glória é toda dEle. A única coisa que Ele precisa é de pessoas disponíveis. Tem alguém disponível aí? Disponibilidade é a melhor característica de alguém que é apaixonado por evangelismo, de alguém que é apaixonado pela obra de Deus. Aí, viveu-se um extremo na década de 70, 80, 90, que o pessoal ia muito para a praça e tudo, e lá fora, e o ID. Só que todo extremo é ruim. O que acontece? Acabou perdendo o foco na intimidade, no secreto, no tempo de qualidade com Deus, no tempo de adoração, no tempo de oração, no tempo do íntimo. Aí a igreja virou os anos 2000, chegou, vou usar uns termos que vocês vão conhecer, chegou a geração worship,
glória a Deus pelos worshipeiros, e aí veio todo mundo para o outro lado. Agora vamos ficar só em adoração, em louvor aqui dentro, todo mundo chorando, cantando Maranata, volta Jesus, tudo maravilhoso, eu estou cheio, minha barriga está cheia, e o povo lá fora que morra tudo, eu não estou nem para eles. Outro extremo. É errado ir para a praça? Sim ou não? Não. É errado ter tempo de secreto e adorar o Senhor? Não. E qual que é o problema? A falta de equilíbrio, os extremos. Queridos, Deus é um Deus de equilíbrio. Nós precisamos, como igreja, ter um tempo de intimidade, tempo de adoração, de louvor, de oração, de leitura da palavra, de secreto, mas nós precisamos também atender o ID do Senhor Jesus e de vez em quando sair do secreto e ir lá fora e alcançar pessoas. Quem está comigo diz amém. Faz sentido para você? Deus é um Deus de equilíbrio. Deus é um Deus de equilíbrio. Não há evangelho sem secreto, mas também não há sem o ID. Onde que começa o evangelismo? Mateus 10, 27, vamos ler aí, 10, 27. Olha onde é que começa o evangelismo. Na praça, no shopping, na escola, na faculdade, na casa, na igreja. Olha onde é que começa o evangelismo. Mateus 10, 27. O que eu digo a vocês na escuridão, em outras versões fala em secreto. O que eu digo para vocês em secreto, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Uau! O evangelismo começa na tua vida com Deus no secreto. Não existe evangelista sem tempo com Deus, sem uma vida de intimidade com Deus. Primeiro você precisa entender isso, que todo o evangelismo começa lá dentro do teu quarto, na tua oração, no tempo com Deus, só tu e Ele, onde ninguém está vendo. Onde as câmeras não vê, onde o pastor não vê, onde as pessoas não estão olhando, ali começa o evangelismo, lá no teu secreto. Mateus 6,6 também fala sobre isso, todo mundo deve conhecer essa passagem. Quando entrares no teu quarto, fecha a porta, e no secreto o Pai terá contigo, te revelará coisas secretas, te honrará em público. Ei, secreto. A gente precisa de uma vida de secreto, de intimidade. O evangelista precisa da unção de Deus, e a unção de Deus tu só vai receber do próprio Deus, ou se vir um outro autorizado por Deus e transferir essa unção para ti, mas vai direto na fonte, tá? Vida de secreto. Aonde acontece o evangelismo? Queridos, quando Marcos 16,15 fala, ide por todo o mundo, a maioria das pessoas está entendendo o seguinte: eu preciso sair de Curitiba e sair viajando, pregando pelos lugares. Nas nações, normalmente a gente lembra da África, ide por todo mundo, não faz sentido. Normalmente a gente pensa isso. Mas queridos, quando o Senhor Jesus falou ide por todo o mundo aqui, Marcos 16,15, não necessariamente você vai precisar ir para um outro continente. Não necessariamente tu vai precisar ir para um outro estado. E às vezes não necessariamente tu vai precisar sair dessa cidade aqui. O apóstolo Casas, meu avô espiritual, ele fala o seguinte: uma ida na padaria pode se tornar uma viagem missionária. Pegou? Ide por todo o mundo. Onde que é isso, irmão? Tu vai na padaria, tu está pregando o evangelho. Tu pega o Uber, tu está pregando o evangelho. Tu está indo para o trabalho, tu está pregando o evangelho. Tu está indo para a escola, tu está pregando o evangelho. Tu está na tua casa, tu está pregando o evangelho. Só que com um detalhe, sem usar palavras. Nosso campo missionário mais difícil é a nossa casa. Acho que Deus, sabendo de todas as coisas, deve ter entendido isso, Ele sabe de todas as coisas. Acho que a pandemia serviu para nos enviar para o campo mais hostil,
que um crente pode servir como missionário? A própria casa. Passamos 2 anos dentro da própria casa. Vou te mandar para um lugar hostil, um lugar difícil de ser cristão. Aonde? Afeganistão? África? Inglaterra? Não. Na tua casa. Ide por todo mundo, queridos. É em todo lugar. Às vezes tu nem vai precisar sair do teu bairro. E é algo muito interessante. Onde começa o evangelismo? No secreto. Onde acontece o evangelismo? Em todos os lugares possíveis, exceto um. Quem acertar, eu dou um chocolate, o primeiro. Onde é o único lugar que não vai haver evangelismo? Não precisa ter evangelismo? Não. No céu. Olha, a Dona Irene ganhou aí, ó. Aplaudo Jesus na vida da Dona Irene, ganhou o chocolate. Irmãos, presta atenção. Lá no céu tu não vai mais precisar evangelizar. Já parou para pensar sobre isso? Lá no céu ninguém precisa evangelizar, querido. Lá no céu tu não precisa mais orar, fazer jejum. Essas coisas têm que ser feito aqui na terra. E na nossa única vida, curta como ela é. Lá no céu você não precisa evangelizar. Está todo mundo salvo. Quem estiver lá, meu filho, está eleito. O evangelismo tem que ser feito aqui, hoje, agora. Onde que termina o evangelismo? O evangelismo, queridos, ele tem início, meio e fim. Onde que termina o evangelismo? 2 Coríntios 5, 18, 21. Deixa eu fazer uma pergunta antes aqui. Quem aqui faz parte, quem aqui tem um ministério na igreja? Levanta a mão. O restante não tem ministério? Parabéns, eu trouxe um para você hoje. Vamos ler. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Quem não tinha ministério hoje na igreja, parabéns, você acabou de ganhar um ministério. O ministério chamado Ministério da Reconciliação. Você foi chamado por Deus para reconciliar as criaturas de volta ao Pai. Amém? Todo mundo tem ministério, querido. As pessoas só não sabem. Mas hoje vocês descobriram, então não tem mais desculpa, né, Anderson? Todo mundo tem ministério agora. Ministério da reconciliação. Você foi chamado, você foi salvo, remido e lavado pelo sangue de Jesus para você fazer o mesmo pelas outras pessoas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus morreu por todos nós. E nós, como salvos, quem está salvo aí? Amém. Todos nós cremos. Nós precisamos fazer isso. Quais são os níveis geográficos de um evangelismo ou de uma missão urbana? Como eu já falei, o evangelismo ele pode ser feito na faculdade, na cafeteria, na autoescola, na academia, onde mais? Na barbearia, no futebol, na rua, na praça, no posto de gasolina, no mercado, no ônibus. Cara, eu nunca evangelizei dentro de um ônibus, eu já evangelizei em muitos lugares. Vamos fazer uma amanhã? Vamos? Amém, vamos fazer um evangelismo no ônibus amanhã. Glória a Deus? Amém, então, olha aí, o primeiro no ônibus, eu nunca fiz em todo lugar, até dentro de balada eu já entrei para resgatar a gente. Mas dentro do ônibus vai ser amanhã com vocês a primeira vez. Queridos, a gente pode fazer em vários lugares, mas tem um detalhe, ó, fica aqui comigo. Quais os níveis geográficos? Quando eu falo de geografia, eu estou falando de cidade. Jesus, ele nos deu essa chave. Atos 1:8.
Vamos ler isso daqui. Pessoal, se vocês entenderem isso, daí vai te ajudar muito. Olha o que é que foi falado aqui, lá em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Testemunha é alguém que presenciou, alguém que viu, não é alguém que ouviu falar. Só pode ser testemunha quem viu, quem presenciou no momento. Se nós somos testemunhas dele, significa que nós o vimos, nós o sentimos, nós o conhecemos. Eu posso ser testemunha daquilo que eu conheço, eu sou testemunha do Senhor Jesus. Pegou? E serão minhas testemunhas, aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Queridos, ele nos deu 4 níveis geográficos aqui para alcançar como evangelistas. Em Jerusalém. Onde que é Jerusalém? Repita comigo, Curitiba. Onde que é a Judéia? Repita comigo, Paraná. Aonde que é Samaria? Repita comigo, Brasil. Onde que é os confins da terra? Repita comigo, as nações. Você entende que ele deixa aqui uma sequência bem definida e uma lógica para você seguir? Cara, um dos primeiros versículos que está escrito em Gênesis, está escrito o seguinte: Deus criou a terra e os céus, ou criou os céus e a terra? Os céus, são 3 céus, mas isso vai ficar para um outro domingo, essa pregação. Os céus e a terra, Deus criou. Deus poderia ou não criar tudo de uma vez? Claro, é onipotente. Mas por que ele criou primeiro o céu e depois a terra? Porque tudo que acontece primeiro no céu, para depois acontecer na terra. Deus, ele nos deixa uma lógica a seguir. Ele nos ensina sobre prioridades. Vou ser mais claro. Tem muita gente aqui que gostaria de, talvez, fazer um evangelismo na África. Quem gostaria de ir para a África um dia, fazer uma missão, fazer um evangelismo na África? Alguém já sonhou isso? Eu gostaria de ir para a África um dia. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Quem gostaria de fazer uma missão nos Estados Unidos? Já aumentou, vocês gostam dos Estados Unidos, né? Quem gostaria da Europa? Europa, tem chamado para a Europa. Amém. Eu vou te dar 2 notícias. As 2 são boas. A primeira é que, se você for obediente, Deus pode te levar lá, amém? Mas a segunda é que Deus nunca vai te levar para os confins da terra se você não faz primeiro em Jerusalém. Deus nunca vai te levar para fazer uma missão lá nos Estados Unidos, na Europa, na África, se você não serve primeiro a tua igreja local, primeiro o teu bairro, primeiro a tua cidade, primeiro a tua escola, primeiro o teu trabalho, primeiro a tua casa. Faz sentido? Nosso maior campo de treinamento, queridos, é a nossa igreja local. Aqui é o nosso campo de treinamento. A cidade de Curitiba é o teu maior campo de treinamento. Então nós temos esses 4 níveis geográficos. Vamos acelerar um pouco. Um dos maiores problemas que eu vejo é acerca de, eu vou usar esse termo, de frustrações ministeriais para evangelistas, para missionários, pastores, líderes, semiquerubins. É a quebra de princípios. Quebra de princípios. E alguns anos atrás eu descobri que o princípio, ele tem uma função. Qual que é a função? Nos proteger. Anota isso. O princípio te protege. Por que devemos cumprir princípios? Olha o que é que está escrito aqui, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento santo é o entendimento. É a palavra que nos revela os princípios a sermos abençoados e termos uma vida guiada pela perfeita vontade de Deus.
do nosso Senhor, seguindo a Bíblia, o que a Bíblia nos instrui, passando a ver os acontecimentos de outra forma. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 12. Ou seja, uma metanoia, uma transformação de mente. A gente precisa ter a mente transformada para a gente caminhar no ministério evangelístico. Melhor ainda, todos, para tudo, nós precisamos ter uma mente transformada segundo a palavra de Deus, amém? Os princípios são essenciais para um evangelista, e eu vou falar alguns deles, tá? Primeiro princípio, esses 5 princípios, existem muitos princípios, amém? Mas pelo menos esses 5 princípios aqui, eles vão te ajudar ao longo da tua caminhada como um evangelista. Primeiro princípio, descubra a tua identidade. Repita comigo, descubra a sua identidade. Irmãos, já ouviu falar que um cego não pode guiar o outro? Então, antes de eu ser um evangelista, eu preciso primeiro descobrir quem eu sou. Não tem como eu ir evangelizar outras pessoas se eu ainda preciso ajustar algumas coisas. Não existe um status perfeito para ser um evangelista, isso não existe. Deus, ele capacita todos aqueles que ele chama, basta você estar disponível. Mas é essencial você saber quem você é em Cristo Jesus. A gente só dá aquilo que a gente tem, amém? Eu só dou o que eu tenho. Então, você precisa descobrir a tua identidade, você precisa estar completo do Espírito Santo de Deus. E a identidade você só tem através de Cristo, tá? A paternidade através do Pai, de Deus, a habilidade através do Espírito Santo, mas a identidade vem através de Cristo. Domingo a gente vai falar bastante sobre identidade. Se preparem, tá? Se preparem que vai ser forte o negócio aí que Deus vai fazer. Então, primeiro descubra a tua identidade. Vou usar aqui vamos usar um personagem para ficar mais palpável isso. Quem já ouviu falar do tio Paulo? Tio Paulo, que era Saulo. Apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, eu chamo ele de tio Paulo. Tio Paulo, aquele cara ali foi brabo, tá? Meu Deus do céu. Quando eu chegar no céu, nós vamos tomar um café, cara. E eu vou conversar um pouco com ele. Vou falar, rapaz, como é que foi escrever essas cartas, quase metade do Novo Testamento, dentro de uma cadeia, frio, lama. Caraca, me conta aqui, Paulo. Fala isso, me conta aqui, tio. Então, assim, o tio Paulo, o apóstolo Paulo, ele nem sempre foi Paulo, esse cara que morreu pela obra de Cristo. Antes ele era Saulo, ele era um judeu e romano ao mesmo tempo, ele tinha uma dupla cidadania, ou seja, ele era sim um judeu, mas ele tinha autoridade de romano, então ele acessava lugares que não era qualquer pessoa que acessava, ele tinha patentes no meio do governo. E detalhe, ele foi treinado, ele foi discipulado aos pés de nada mais, nada menos que Gamaliel. Era o Silas Malafaia da época, o cara manjava tudo de Bíblia, era brabo, e o Paulo foi treinado por ele. Paulo perseguia os cristãos por amor a Deus, por achar que estava fazendo algo para Deus, para agradar a Deus, por conta da lei que eles seguiam. Ou seja, ele achava que ele era alguém que agradava a Deus e fazia muitas coisas que desagradavam a Cristo. Ele achava que era um cara bom, era um cara fera. Eu fui criado aos pés de Gamaliel, irmão. Onde que tu te formou? Eu me formei na FGV, Oxford, Harvard. Eu me formei em Harvard, rapaz. Quem que tu pensa que é para falar comigo? Até que um dia, no caminho para Damasco, ele teve um encontro com um cara chamado Jesus de Nazaré, o Galileu, o carpinteiro. Já ouviu falar dele? Pois é. Naquele dia, Paulo descobriu que ele não passava de um perseguidor de cristãos.
Ou seja, muitas vezes, quando a gente não sabe quem a gente é de verdade, a gente acaba, ao invés de fazendo aquilo que Jesus quer que a gente faça, a gente se torna um perseguidor de cristãos. E aí, Jesus prepara esse encontro para nos derrubar do cavalo. Eu não sei se foi literalmente ele caiu do cavalo que ele estava montado, ou se foi caiu do cavalo, Jesus falou: irmão, baixa a tua bola, deixa eu te mostrar aqui quem realmente tu é. Então assim, primeiro, descubra a sua identidade. E graças a Deus, o Senhor nos alcança e Ele prepara esse momento para a gente descobrir quem verdadeiramente nós somos em Deus, amém? E quando a gente descobre quem somos em Deus, tudo muda. Tudo muda, irmãos. O dia que eu descobri quem eu era em Deus, a minha vida foi completamente transformada. Eu vou falar mais sobre isso no domingo, mas até os 22 anos eu era ateu, eu nunca tinha entrado numa igreja na minha vida. Para mim, todo pastor era ladrão e todo crente era otário. Mal sabia que um dia eu me tornaria um e ia apanhar um monte por esse negócio chamado evangelho. Mal sabia. Por quê? Porque eu não tinha uma identidade. Mas um dia Jesus preparou esse encontro. Um dia eu descobri a minha identidade e tudo mudou na minha vida. Amém? Glória a Deus por isso. Então, primeiro princípio, descubra a tua identidade. Segundo princípio, prepare-se. Parabéns, vocês já estão na primeira etapa. Vocês estão aqui, vocês estão no workshop de evangelismo. Vocês estão se preparando, vocês estão investindo tempo para aprender sobre o evangelismo. Paulo, ele não teve esse encontro com Jesus e foi pregar o evangelho. Não é isso que a Bíblia fala. Muita gente não sabe, mas ele passou 14 anos se preparando. Só 14. Às vezes a gente não espera 2 meses para entrar no ministério e já fica brabo com todo mundo. Com Deus, com o pastor, com o líder. Amém? Mas não aqui, tá? Isso é só lá em Santa Catarina. Amém? Glória a Deus. Irmãos, prepare-se. Estude. Todo mundo tem acesso ao YouTube. Todo mundo tem celular. Todo mundo pode pagar um curso. Eu não tenho dinheiro. Irmão, a gente gasta comendo, a gente gasta fazendo um monte de coisa. Invista. Pague uma mentoria se for o caso. Participe de um curso. Vai para uma escola de missões. Em janeiro eu ministrei numa escola de missões. Ficamos 10 dias numa fazenda. Como tem a 2414 lá do Céu na Terra Movimento, do João Paulo. A gente fez uma em Santa Catarina. Foi 10 dias. Gente, vários estados. Então assim, a galera investiu. Mas ninguém saiu da mesma forma. 10 dias tu dentro de uma fazenda aprendendo sobre missões, sobre evangelismo. O cara sai com a faca nos dentes, mano, evangelizando até os cachorros na rua. É assim, por quê? Porque tu investe tempo. Então, se você precisa, invista tempo, compre livro, pague um curso, entra no YouTube. Eu não tenho dinheiro para nada, eu estou liso, eu estou lascado. Amém, mano, bota no YouTube, cara. Quem as pessoas que você segue no Instagram? Não precisa falar, é você e Deus. Elas estão edificando tua fé, elas estão te ajudando no teu propósito, no teu chamado. As pessoas às vezes ficam bravas comigo: tu não me segue. Primeiro, tu não posta nada. Segundo, tu não me dá um bom dia, tu não é meu amigo. Terceiro, quando tu posta foto indecente, eu não vou te seguir, cara. Eu só vou seguir pessoas que edificam a minha fé. Ponto final. Isso antes de eu me casar, tá? Eu sempre fui desse jeito aí. O Instagram, mano, ele pode ser uma bênção, como ele pode ser a raiz de queda. Então, primeiro segredo, prepare-se. Invista em curso, faça tudo isso. E essa dica bônus, tira essas pessoas tudo aí que está te atrasando a vida, tá? Do teu Instagram. Tira tudo isso. Começa a seguir pessoas que ganham almas para Jesus, pessoas que são apaixonadas pela obra. Muitas pessoas aí, tem muita coisa boa no próprio Instagram de graça. É um exemplo, tá, pessoal? Prepare-se. Quem aqui já tem passaporte tirado? Ninguém? Passaporte. Você tem uma palavra para as nações, amém? Passaporte, estudar inglês. Estudar inglês. Já pesquisou a cidade que você pretende ir? Fez um estudo de campo? Qual que é o clima dessa cidade que Deus falou que vai te levar? Quanto que tem a população de lá? Qual que é o percentual de jovens que tem nessa cidade? Quantas faculdades lá tem? Quantos bares, cafeterias? Qual o clube de futebol principal dessa cidade? Irmão, faça um estudo de campo. Tudo isso faz parte do evangelismo, tudo isso faz parte da missão urbana. Preparo. 2020,
Eu fiquei 3 anos aqui no Paraná, em missões lá em Ponta Grossa, Guarapuava. A gente, para a honra e glória de Deus, abriu 4 igrejas, mais de 20 células espalhadas em 2 anos de missão. Quando eu voltei para Navegantes, 2020, eu fui para Brusque agora. Tem 2 anos que eu estou em Brusque, eu estou em missão em Brusque. Não mais no litoral, em Brusque. Eu sabia as 20 maiores empresas da cidade, porque a minha formação é na logística, então eu já sabia onde eu poderia trabalhar com logística. Eu já sabia o horário, eu já sabia a cultura do povo, eu já sabia o jeito, eu já sabia as cafeterias, as pizzarias, eu já sabia onde é que tinha muita quadra de futebol, as academias. Então, estude, se prepare. Ninguém vai fazer um evangelismo sem entender como é o campo que tu está entrando. Amém? Paulo se preparou 14 anos, tá? Terceira coisa, isso daqui já sacudindo a peneira, Anderson. 95% dos evangelistas e missionários dessa nova geração já cai aqui nessa balançada. Posso balançar essa peneira aqui? Amém. Pois não reclame. Respeite as autoridades espirituais. Isso é muito sério, irmão. A gente não pode se submeter à autoridade abusiva, é uma outra história, é extremo. Lembra a parada dos extremos? Não é porque existe autoridade abusiva que agora eu vou ser um cara que não preciso falar nada para ninguém, eu faço do jeito que eu quero, Deus falou comigo e... Não, queridos, respeite autoridades. A gente não precisa estar no extremo da autoridade abusiva, mas também tu não pode fazer tudo do jeito que você acha que quer fazer. É poderoso, porque quando tu cumpre princípios, os princípios te protegem. Ou seja, cara, Deus falou comigo de abrir um pequeno grupo lá na minha escola. Eu vou chegar, simplesmente vou lá e abro um pequeno grupo. Irmãos, chama o teu líder. Ele é uma autoridade na tua vida, amém? E compartilha esse sonho, isso que Deus está gerando no teu coração. Fala, querido, Deus falou comigo e ardeu no meu coração o desejo de abrir um grupo de evangelismo lá na escola, no futebol, no rolê, onde for. Me ajuda em oração? Vamos orar junto comigo, vamos fazer um jejum por isso daí. Você entende que há uma diferença? Eu estou aqui ministrando no Paraná. Eu fui lá no meu apóstolo, falei para ele, paizão, surgiu uma demanda que Deus falou para eu aceitar. É intencional, tem propósito, eu preciso estar lá. Se eu libero uma palavra sobre a minha vida, é claro que ele não vai falar assim, não, tu não vai, eu não deixo. Qual pai que vai fazer isso, irmão? Só se for uma autoridade abusiva, mas um pai que te ama, ele vai falar, vai lá, filhão, vai lá, quebra tudo, fala de Jesus, compartilha. Então, assim, eu não vim como intruso aqui em Curitiba, eu vim enviado pelo meu apóstolo. E há uma diferença entre você chegar numa geografia enviado por uma autoridade que liberou uma palavra sobre a tua vida no mundo espiritual, isso já vai abrindo, e você chegar como um intruso, porque se você não é enviado, toda geografia que você chega sem ser enviado, você chega como um intruso. Isso é forte. Vou falar de uma maneira palpável. Cara, eu estou com um facão, aqui é o mato, eu vou fazer as coisas do meu jeito sozinho. Do meu jeito, eu vou fazer tudo sem falar nada para ninguém e eu quero fazer. Mas eu sou um evangelista. Aí eu pego um facão e começo a abrir um matagal. Talvez eu até consiga passar por dentro. Mas no mínimo, meu amigo, eu vou me arregaçar inteiro. Vai machucar meu braço, vai machucar minhas pernas, eu vou me arranhar inteiro. Talvez pela graça do Senhor Jesus, Ele te use e tu alcance chegar do outro lado. Mas tu vai chegar todo lascado. Não é mais fácil eu pedir uma palavra da minha liderança, e aí vem aquele trator abrindo o caminho, e eu vou aqui atrás, e o trator vai abrindo o mato, vai abrindo, e aí eu vou lá atrás, porque quando tu tem uma palavra sobre a tua vida, no mundo espiritual é como se fosse um trator, indo na tua frente, já vai abrindo espaço. Então tudo que você for fazer, faça alinhado com tua autoridade espiritual, amém? O apóstolo Paulo, lembra do tio Paulo? Quando ele começou a pregar, 14 anos depois, sabe o que aconteceu? Ele não tinha participado do workshop, cumprindo o ID, mano. Ele foi direto, tá?
Ele foi direto, ele saiu pregando. Sabe o que diz a Bíblia? Que ele saiu pregando, ele teve que fazer o caminho de volta e pedir perdão para os apóstolos que estavam antes dele. A Bíblia fala que ele teve que voltar, chegar lá para Pedro, Tiago, João e prestar conta de tudo que ele estava pregando em Atenas, na Grécia, em Roma. Por quê? Porque ele não respeitou quem tinha chegado antes dele. Olha que forte isso. Irmão, se Paulo passou por isso, imagine nós, os comedorzinhos de feijão igual a gente. Irmão, respeite a autoridade espiritual, isso é muito sério, tá? Amém? Vocês estão com sono aí? Glória a Deus? Amém, então. Quarto, vou dar mais uma sacudida na peneira, posso? Não espere gratidão. Não espere gratidão. Esqueça essa palavra. Se um dia você sonha em se tornar um evangelista ou caminhar na unção evangelista, não espere gratidão. Porque eu vou ensinar algo para você. Ser honrado por homens é bom, é bacana, é da hora. Mas ser honrado por Deus, é muito melhor, irmão. Porque eu vou te falar, as pessoas elas vão ser ingratas com você. Não sei se só aconteceu isso comigo, mas algumas vezes, pessoas que eu paguei a conta da comida, pessoas que eu paguei o talão de luz, pessoas que eu investi tempo, pessoas que eu levei para casa, que eu discipulei, que eu amei, que eu cuidei. Sabe o que aconteceu? Me traíram. Foram ingratas comigo. Aí, se eu tivesse esperando a gratidão delas, o que aconteceria? Vou desistir, vou largar tudo. Esse negócio de ser evangelista não é para mim não. Para aí. Onde que vocês leram que a gente precisa da gratidão das pessoas para cumprir o que Jesus mandou? Irmão, não é nessa terra que nós vamos receber a grande herança. Nós vamos receber sim. Porque Pedro, quando Jesus fala para ele assim, vocês vão ter que largar a família, todo mundo, vamos seguir, amém. Sabe o que é que Pedro pergunta para Jesus? E nós, Senhor? O que é que nós vamos ganhar? Largando tudo para te seguir. Quando ele fala largar tudo, é tudo mesmo, querido. Pedro era um grande empresário daquela época, ele não tinha um barco, ele tinha uma frota de barcos. Tá? Estudando a teologia, você vai entender isso daí. Ele tinha muitos barcos, ele era rico, ele tinha condições. Eles largaram tudo. Mateus era cobrador de imposto. Imagina, se ganhava pouco dinheiro. Era tipo um auditor fiscal da Receita Federal hoje. Então assim, cara, todo mundo largou tudo. E Jesus falou, vocês vão ganhar na eternidade, mas não há ninguém que se largar tudo por amor a mim não ganhar 100 vezes mais aqui ainda nessa terra. Está escrito isso aí. Ou seja, você vai ganhar de alguma forma 100 vezes mais tudo aquilo que você plantar. 100 vezes mais. Mas entenda, não é de pessoas. Não espere gratidão de pessoas. A coroa vem de quem? De Deus. Se você não quiser se frustrar, não espere gratidão de pessoas. Faça por amor, faça por amor a obra de Deus. Ponto final. Sabe o que acontecia com Paulo, quando ele ia pregar nos lugares? Ganhava uma oferta grande lá, saía um banner com o nome dele. Só que não, irmão, eles pegavam Paulo e davam uma surra. Prendia, botava na cadeia e o pau comia. Surra, taca. Imagina se ele estivesse esperando gratidão daquelas pessoas. Não espere gratidão, meu amado. Quem vai te honrar é quem? Deus. Ponto. Quinto e último princípio. Esteja disposto a renunciar tudo. Quando eu falo tudo, é às vezes o teu descanso, é a tua noite de sono, é o teu bolso, teu tempo, é tudo. É impossível nós sermos evangelistas, nós amarmos a obra, fazer evangelismo, se a gente não estiver disposto a renunciar. Nesse ano, foi no dia sábado de aleluia, eu não lembro agora a data, porque eu não ligo para esses negócios das datas assim, eu sou meio desligado disso, mas eu sei que foi no sábado de aleluia. Era sábado, obviamente, amém? De manhã, e a gente fez o primeiro evangelismo lá na cidade de Brusque.
Primeiro, irmão, nunca tinha tido um evangelismo nessa proporção. A gente treinou 22 evangelistas e a gente foi para a FIP, que é a Feira Internacional de Moda, um negócio lá que é gigantesco, roupa, fábrica de roupa. E aí Deus me deu uma visão. Sabe que dia que era? Sábado, de manhã. Um feriado, todo mundo querendo dormir, descansar. Quinto dia útil, pessoal com dinheiro no bolso. Probabilidade de chuva 85%. Até o meu pastor de jovens falou, cara, melhor cancelar o evangelismo, já manda mensagem do grupo, porque vai chover. Falei, pastor, não vai. Eu já orei. Eu brincava com ele, mas era aquela brincadeira com fundo de verdade, sabe? Falei, Elias não orou, não ficou 3 anos. Eu pedi para Deus só uma manhã, eu não quero 3 anos, eu quero só 3 horas, Senhor. E por incrível que pareça, 3 vezes já aconteceu isso. Todo mundo sabe lá de Bruce dessa parada. A gente orou, no dia seguinte o sol estava brilhando, não teve uma gota. Foi algo inexplicável. O que aconteceu? Mais de 60 vidas lá alcançadas, um monte de gente. Glória a Deus, mas a gente teve que renunciar a algo. Renunciar ao nosso descanso. Então muitas vezes tu vai ter que renunciar assim, o momento que era para você estar descansando, às vezes até com a tua própria família. Não excedendo, tá? Família é o primeiro ministério. Mas às vezes sim. Vai ter que renunciar um almoço de família. Renuncie, queridos. Paulo, ele renunciou tudo. Ele renunciou tudo que ele vivia bem, por amor às vidas, às almas. Para a gente finalizar, tá? O evangelismo na prática. Se tu quiser subir, mano, o mano do teclado já pode até subir. O evangelismo na prática, eu vou dar só uma pincelada mesmo, tá? Porque aqui, o que eu quis trazer hoje para vocês, foi mais o campo do entendimento, princípios. Talvez você nunca ouviu dessa maneira, mas assim, ó. A maior pergunta que todos aqui devem estar se fazendo, sim, Felipe, mas eu quero saber o que acontece no evangelismo. Eu quero saber o que é que eu tenho que fazer para evangelizar as pessoas. Todo mundo deve estar se perguntando isso, e é correto, mas não adianta nada eu te ensinar o que tu vai fazer no evangelismo de curto prazo ou de longo prazo, se você não entende esses princípios aqui que você aprendeu agora, amém? Não adianta nada, porque se torna só uma performance. Princípios, irmão, princípios, é isso que te protege. O bom evangelista é aquele que cumpre princípios, sabe por quê? Porque quando tu cumpre princípios, olha, eu estou todo arrepiado, mano, a presença de Deus está aqui. Quando tu cumpre princípios, o evangelismo se torna fácil. O evangelismo se torna fácil. Deus vai te direcionar a pessoa certa, Ele vai te mostrar o que tu tem que falar, a maneira que tu tem que falar. Às vezes tu nem vai precisar falar, tu vai dar só um abraço e a pessoa vai ser alcançada por Jesus. Às vezes a pessoa tentou até tirar a vida dela naquela noite anterior, e o Espírito Santo vai sussurrar no teu ouvido assim, ó, vai até a tal praça, vai ter uma pessoa, o nome dela é esse, tu vai chegar e vai falar, Deus ouviu tua oração, e tu vai salvar a vida dela. Às vezes uma pessoa está com a cirurgia marcada, está desesperada, ou até numa doença terminal, sem cura, e o Espírito Santo vai te inspirar a chegar e falar assim, olha, Deus falou comigo, e ele me mostrou, você tem uma doença tal, mas você tinha até hoje você vai ser curada em nome de Jesus. E essas coisas são muito comuns para evangelistas, mas tem um detalhe, para evangelistas que cumprem princípios, para evangelistas que vivem uma vida de secreto, de intimidade com Deus. Deus, Ele ama todos, mas Deus não confia em todos. É igual a mãe. Quem é mãe aqui sabe. A mãe ama todos os filhos, mas pergunta se ela tem coragem de dar a chave do carro para todos. Avalie a grande comissão. Avalie a vida, a eternidade das pessoas. Deus, Ele ama todos, irmãos, mas Ele não confia em todos. E as oportunidades vêm para aqueles que se preparam. O que vocês estão fazendo hoje aqui é maravilhoso. E de verdade, eu só aceitei vir ministrar por causa que iria ter o workshop.
A gente não tem que se mover por agenda, isso é besteira, irmão. Se tu faz isso, se não está agradando a Deus, está agradando a Deus, tá perdendo tempo fazendo uma coisa certa da maneira errada. Para mim é mais importante que vocês entendam princípios e vivam o evangelismo diário e na prática, do que eu vir ministrar e glória a Deus. Entende? Isso aqui é poderoso. Porque talvez um dia eu vá embora e eu vou, domingo de manhã, em nome de Jesus. Mas um dia vocês vão lembrar, cara, um dia veio um cara aqui e ele pregou sobre evangelismo de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. E até doeu as coisas que ele falou. Mas alguma coisa Deus está te ensinando hoje. Amém ou não amém? Existe evangelismo a curto, médio e longo prazo. Como podemos fazer evangelismo? Ruas, rede social, pequeno grupo, célula, cultos temáticos, cultos na praça, evangelismos nas ruas, diversas maneiras. O que pode acontecer num evangelismo? Uma cura na alma. O que é a cura na alma? Uma cura nas emoções, nos sentimentos. Uma cura no corpo físico. A perna pode crescer, o braço pode crescer. Deus pode restaurar um osso quebrado. Deus pode restaurar uma pessoa que não tem audição, que não tem visão. O cadeirante pode se levantar. Irmãos, vocês acham que eu estou de brincadeira? Quantos meses, amor? 2 meses a marcha para Jesus teve lá em Brusque? 3 meses teve a marcha para Jesus em Brusque. Haviam 28 anos que não tinham a marcha para Jesus na cidade de Brusque. E o Senhor, pela sua graça e bondade, inspirou o presidente do conselho de pastores da cidade a me escolher para a direção, para fazer parte da diretoria da Marcha para Jesus e ser o diretor responsável pelo evangelismo da marcha. Um forasteiro que chegou há 1 ano e 10 meses na cidade, 2 anos. E eu me senti honrado, lógico, mas eu pensei, cara, tem tanta gente melhor, eu sou um menino que chegou antes de ontem. Não, Deus falou que é você. Organiza uma equipe de evangelistas e vocês vão ficar responsáveis pelo evangelismo da Marcha para Jesus. Nós percorremos um trajeto de 6 quilômetros. Eu treinei 35 pessoas, outros pastores estavam juntos, e a gente saiu evangelizando na lateral da marcha. No meio da marcha estava a multidão, os trio elétricos, a Nívia Soares, né? Pastora Nívia Soares? Nívia Soares, né? Aqui a multidão, na beirada, no canteiro da calçada, o corpo de obreiros em intercessão, de um lado e do outro, e nas extremidades, nas calçadas, quem? Os evangelistas. Meu irmão, no meio do centro da cidade, as lojas tudo abertas, sábado fácil, que é o 5º dia útil do mês, pessoal tudo com pagode na mão, gastando dinheiro, e a gente lá, ó, orando, declarando vida. Irmãos, olha, cara, a gente entrava nas lojas, adolescente de 12, 13 anos, irmão, ganhando vida para Jesus. Tinha uns que a gente não precisava falar nada. A gente entrava, a presença do Espírito Santo era tão grande, irmão. Tinha milhares de pessoas naquele lugar. O ambiente estava propício. A presença de Deus tão grande. Os vendedores já começavam a chorar. Os clientes chorando, irmão. Quantos que estavam afastados reconciliaram para Jesus naquele dia? Dezenas e dezenas de vidas. Os adolescentes orando, impondo a mão, velho. Dentro das lojas, nas ruas, nas calçadas. Os vendedores tudo saíram para pedir oração. Cara, ora por mim, por favor. E a gente orou e diversas pessoas foram salvas. Mas Deus preparou um milagre também, diante de todos lá na praça. Lembra que eu falei do secreto? Começa lá no secreto. Há 2 anos atrás, o Senhor tinha me prometido, tinha falado comigo, que eu veria um jovem levantando. Que essas muletas, eu iria pegar as muletas e esse jovem iria levantar. 2 anos atrás, 3 anos atrás, estamos em 2023, 3 anos, 2020. Sabe o que eu fiz? Fui lá para o secreto, comecei a orar. E eu falei, Deus, eu vou receber o dom de cura. Que loucura isso, meu irmão. É assustador.
Deus falou, vai, no meu tempo. Eu orei durante 2 anos sobre isso. Não podia ver um cadeirante que eu ia lá e já metia a mão, já orava e tal. 0 cadeirante levantou em 2 anos. 2 anos e meio. Um dia a nossa apóstola pregou sobre a cultura do jejum. Por isso que é importante o evangelista ter uma vida de oração e jejum. Oração e jejum. Deus falou comigo assim, ó, você está 2 anos pedindo um dom, mas você nunca jejuou por ele. Tu já jejuou por outras coisas, por isso nunca. Nossa, levei um Hadouken naquele dia do Espírito Santo. Falei, cara, que vergonha, mano. Eu tô orando há 2 anos e nunca jejuei por isso. Comecei um jejum de 40 dias. Café, chocolate e refrigerante. Mano, o cara que faz jejum de café tem que ser crente de verdade. Fala Deus. Cara, nem quando eu parei de usar drogas, há mais de 10 anos atrás, eu senti o que eu senti parando de tomar o café. No 3º dia me deu uma abstinência. Eu fiquei bravo, me dava raiva. Nossa, que negócio doido, cara. Chegava a tremer a mão para tomar um cafezinho. Deus está falando com alguém, irmão. Tô procurando minha garrafinha aqui. Oh, glória. Irmãos, terrível. E aí eu fiz o jejum. No meio do jejum, eu participando de umas escolas que eu me formei. Escola de profetas, sacerdócio real, liderança em reino, capelania internacional. Eu me formei em várias nesse ano. No meio do retiro, Deus fala comigo assim: ei, lembra daquele voto que tu tinha feito comigo na época das eleições, pastor Cleves? Sabe o que eu fiz? Fiz um voto com Deus. Falei assim: Deus, tem muitos profetas no Brasil orando pela nação, eleição presidencial, ninguém quer que o partido das trevas entre, amém? Amém, irmão. Porque a gente sabia que ia apertar, e a gente está vendo o que está sendo vivido hoje. Mas voltando para a casinha, eu falei: Deus, tem muitos homens de Deus no Brasil, mulheres de Deus orando, intercedendo e fazendo voto, e eu quero fazer um contigo. Se a gente vencer essa eleição e esse abençoado do Senhor Jesus não entrar, eu vou entregar, eu vou raspar minha cabeça. É um voto contigo, Deus. E o meu cabelo, ele era grande, eu fazia progressiva, toda sexta no barbeiro, vaidoso. Meu cabelo, irmão, era meu cabelo, irmão. Meu cabelo. É meu cabelo. E aí eu fiz esse voto com Deus. Sabe o que aconteceu? O abençoado ganhou a eleição. E aí eu falei: opa, escapei do voto. Escapei do voto que eu tinha feito, né? 8 meses depois, eu no retiro, me formando na escola de profetas, não lembro se foi a escola de profetas ou sacerdócio real. Aí, no meio da pregação, cara, não tinha absolutamente nada a ver com a palavra isso. Aí Deus fala assim: oi filho, tudo bem? Bom dia. Lembra do voto lá que você fez comigo? Deixa eu fazer uma pergunta. Deus falou isso comigo. A tua fidelidade está condicionada a um homem estar na posição de governo? Você precisa que um homem esteja lá para você ser fiel comigo? Quer dizer que você condiciona a tua fidelidade? Eu respirei fundo. Sabe esse quando bate bem no rim, cara? Falei: nossa, Jesus amado. Deus falou: quando acabar os 40 dias do jejum que tu está fazendo pelo dom de cura que tu está pedindo, raspa a cabeça e sela um novo tempo. Isso vai selar um novo tempo na tua vida, uma mudança de estação. Quando deu 40 dias, finalizei o jejum, eu raspei minha cabeça. Como que é o teu nome? Murilo? Eu só não tinha a barba do Murilo, irmão, mas o cabelo ficou mais baixo do que o dele. Amém. Irmão, eu raspei no zero minha cabeça. Eu tenho até, acho que eu tenho alguma foto, depois eu mostro. E foi muito louco aquela experiência, irmão. Sabe por quê? Porque eu não precisava fazer aquilo. Eu não era obrigado a fazer aquilo. Mas isso é o verdadeiro amor. É você fazer aquilo que você não é obrigado. Isso é tremendo, irmão. Deus, para tu ser um verdadeiro evangelista, entender isso, você vai precisar aprender a abrir mão não só do que é ilícito,
mas aprender a renunciar até aquilo que não é pecado. Isso não é pecado, mas por amor a ti, Jesus, eu abro mão, eu renuncio. Quando você entende isso, meu irmão, eu raspei minha cabeça. Aí as pessoas falavam assim: pô, do nada tu raspou a cabeça. De repente, leva muito tempo para acontecer com Deus. 8 meses levou. Aí o que acontece? Uma semana depois eu vou num culto, um apóstolo de uma igreja da cidade, fazendo aniversário, convidou o pastor da cidade, a gente foi lá como convidado. No meio da palavra, eu começo a sentir como se fosse um óleo descendo na minha mão, uma gosma, e eu fazia isso daqui, ó. No meio da palavra eu comecei a chorar e eu fazia isso daqui. Minha esposa não entendeu nada, provavelmente. E aí o cara no meio do culto falou: hoje Deus está dando o dom de cura para alguém que estava pedindo há muito tempo. E eu entendi que naquele dia o Senhor me deu o dom de cura. Eu recebi pela fé. Eu senti. Quando eu saí daquele culto, mano, se eu já orava pelos cadeirantes, você imagina depois disso. Eu não podia ver, irmão, ninguém, assim, um cego, um cadeirante, e não acontecia nada. Porque eu vou te dar um segredo: teu papel como evangelista é orar. Quem faz milagre é Ele, na maneira e quando Ele quer. O meu papel é orar. Ah, Felipe, mas se não levantar o cadeirante? Sinto muito. E quem é onipotente é Deus, não sou eu não. É Deus que decide. O teu papel é orar pelas pessoas, o meu papel é orar. Sabe o que acontece? No dia da marcha para Jesus, lembra? Rodamos a cidade, dezenas de vidas salvas. No final, o culto com a Aníbia Soares pregando, a pastora Aníbia Soares, quebrou tudo lá. Aquela é crente, mano. No final, acaba o culto, a gente se despede dos pastores, teríamos que voltar para a nossa igreja para continuar o culto de jovens, queria começar. Eu andei 5 metros e eu passo por um jovem numa cadeira de praia, eles tomando chimarrão e sentados nas cadeiras de praia na praça, o culto rolando, estrutura montada, e ele com as muletas assim, ó, tipo um X cruzado. Eu passei por ele, o Espírito Santo falou: volta e ora por ele. Irmãos, eu nem raciocinei, eu só larguei a mão da minha esposa e fiz isso daqui, ó. Ela parou e ficou olhando para mim assim de longe, tipo: tá louco? Nós temos que ir pro culto, né? E os outros, nosso casal de amigos que ia levar a gente de carro, ficou parado olhando também. Eu só voltei, isso diante de todos da cidade de Brusque, estava todo mundo lá, foi no meio da marcha para Jesus que aconteceu isso. Eu voltei, cheguei nele e falei: irmão, tudo bem? O que aconteceu na tua perna? Ele falou: cara, eu quebrei a perna andando de moto, eu não consigo pisar no chão. Já tem uns meses isso, eu não consigo, cara, tá complicado. Minha pergunta para ele: faça perguntas, saiba fazer perguntas como evangelistas. Você crê que Jesus pode te curar hoje? Eu falei essa pergunta para ele. Ele regalou a baga de olho assim, pensou: esse cara é louco. Ele nem respondeu. Eu falei assim: ó, posso orar por ti? Ele só balançou a cabeça. Eu me abaixei e eu comecei a orar, sem show pirotécnico, sem carro de som e nem um telão de LED, apenas com o poder do nome de Jesus e a autoridade do nome de Jesus, e falando assim: perna, eu te dou uma ordem, seja curada em nome de Jesus. O fluxo sanguíneo comece a aumentar nesse momento em nome de Jesus. Nervo, sistema nervoso, volte ao normal em nome de Jesus. Todos os músculos, sistema ósseo reestruturado, cada célula desse momento seja reconstruída. Corpo, eu te dou uma ordem, responda a ordem da autoridade do nome de Jesus. Corpo, volte a funcionar, pleno funcionamento, seja curado em nome de Jesus. Irmão, teve uma hora que a perna dele pulsou. Sabe o que é pulsar? Naquela hora ele começou a chorar. Eu me arrepiei dos pés à cabeça. Não sabia o que tinha acontecido, mas pensei: alguma coisa aconteceu, mano. Ele começou a chorar. Eu não conseguia falar nada. A única coisa que eu fiz foi o seguinte, ó. Levantei, peguei as muletas e dei a mão para ele e falei: levanta, irmão, em nome de Jesus. Ele levantou da cadeira. Eu peguei as muletas dele e saí com elas para cima. E
E a gente saiu caminhando do meio da praça, no meio de todo mundo assim, ó. Ele não conseguia falar nada, ele só chorava. E eu só falava, glória a Deus, Jesus vive, aleluia. E o pessoal ali, aquele mover, aquele troço doido. E eu sem saber direito o que estava acontecendo, eu só sabia chorar. Glória a Deus, aleluia, Jesus vive. E ele não falava nada, cada passo que ele dava, ele chorava. Irmão, Jesus curou. Aleluia. Jesus é o mesmo de antes. É o mesmo. O que muda é a nossa fé. Jesus é o mesmo, é o Jesus que liberta, que cura, que sara, que restaura. Jesus é o mesmo. E Ele conta com pessoas para ser seus pés e suas mãos aqui na terra, amém? Nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós somos as mãos de Cristo na terra. Os pés. Nós precisamos caminhar debaixo dessa autoridade e dessa certeza e entendimento que nós temos autoridade no nome dEle para fazer coisas muito maiores, porque Ele mesmo falou. Jesus não curou ninguém com sombra. Pedro, caminhando, a sua sombra curou. E nós iremos curar também. Ele falou: se vocês tomarem coisas mortíferas, nada vai acontecer. Pisa na cabeça de serpente, cegos voltarão a ver, coxos voltarão a andar, cegos voltarão a enxergar, vocês farão milagres, vocês irão expulsar demônios. Quando a pessoa estiver endemoniada no culto, meu irmão, se alegre, fique feliz, porque o diabo deu uma pista para você transformar a vida da pessoa. O ruim é quando o demônio fica quieto, calado, que aí tu não sabe que aí está lá dentro, escondidinho. Quando manifesta, eu já fico feliz. Opa, glória a Deus, porque é fácil. Eu meto a mão na cabeça, irmão, estou em jejum, estou em oração. Às vezes precisa nem triscar, chega só perto e declara a palavra e acabou. E o demônio é obrigado a sair. Para falar a verdade, pastor Cleves, faz tempo que nos últimos 3 anos eu conto nas mãos direita as pessoas que eu precisei expulsar demônio. Mas as pessoas com a alma ferida foram centenas. E nós, como evangelistas, precisamos alcançar também essas pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão. Mas Deus é o Deus que faz milagre. Cura na alma, cura no corpo físico, cura no espírito. O que é a cura no espírito? Ministério da reconciliação. Uma dica para todos vocês: quando a gente vai fazer um evangelismo como esse de amanhã, faça um jejum. Quando é uma data programada, eu faço normalmente 1 semana. Mas um evangelismo como o de amanhã, tira o dia de amanhã de jejum. Tira o dia. Renuncia. Mata a carne. Ah, mas o jejum não muda Deus. Lógico que não. Quem precisa mudar é você, não é Deus. O jejum não é para mudar Deus. O jejum é para mudar nós. Para matar a nossa carne. Então faça um jejum amanhã. Em nome de Jesus. E toda vez que você sair para evangelizar alguém, faça um jejum. Isso é poderoso, irmão. Mapeie o local onde vai ser o evangelismo. Um exemplo, amanhã nós vamos fazer um evangelismo. Já vamos estudar o bairro, como que é o bairro, onde que funciona, o que é que tem lá perto, como que é a cultura do bairro. Uma dessas pode dar um pulo errado. Vai fazer um jejum numa quebrada aqui que não deixa evangelista entrar, deu ruim. Lá em Ponta Grossa, lá eu fazia uns lá na quebrada, lá os caras nem a polícia entrava lá, irmão. Aí eles olhavam assim: pô, é os crentes, deixa, esses podem entrar. Mas por quê? Porque a gente fez mapeamento. A gente entendeu como é que funcionava a quebrada. Às vezes não é uma quebrada, às vezes é um bairro de rico. É um lugar da alta sociedade. Se tu não fizer o mapeamento, vai dar ruim para ti também. Porque é mais difícil evangelizar aquele que acha que não precisa do que o cara que está com a vida lascada. Mapeie o local. Ah, eu vou evangelizar lá no shopping. Veja os horários, veja se pode fazer lá dentro. Veja como que funciona. Ah, eu vou fazer em tal lugar. Cara, mapeie, não vá cega. Ah, hoje eu vou fazer um evangelismo, mas não sei onde Deus mandar. Pelo amor de Deus, não existe isso. Mapeie. Ore e fala: Deus, me dá as coordenadas, Senhor.
Me dá as dicas-chave, Senhor. Me dá as palavras-chave que eu vou precisar falar. Entra no Google, pesquisa o lugar onde você vai fazer o evangelismo, como que funciona, quais os problemas que pode dar. Ah, só esse aqui eu aguento, pode dar, eu vou. Às vezes você vai sem planejamento nenhum, arruma uma baita de uma confusão e acaba ainda prejudicando o nome de Jesus. Você não fez o planejamento, não mapeou o lugar. Verifique as condições climáticas. Por incrível que pareça, já vi muito evangelismo dar ruim porque as pessoas nem olharam. Irmãos, uma coisa é o que a gente fez, a gente orou para Deus parar a chuva, mas eu sabia que poderia chover, tinha 85%, e eu já tinha avisado o pessoal, se prepare, porque pode chover. Amém? Dividam-se em pequenos grupos. Um exemplo, aqui nós estamos em 37 pessoas aqui. A gente vai fazer um evangelismo lá no Jardim Botânico, não é o nome? Um exemplo. Jardim Botânico, o nome daquele parque grande no centro de Curitiba. Jardim Botânico, que tem a vidraça, as flores e tal. Jardim Botânico. 35. Você acha que faz mais sentido a gente chegar em 35 pessoas para falar com uma ou chegar em pequenos grupos de 4? Pegou? O alcance do evangelismo é muito maior. A gente tem 35 pessoas, divide por 5, são 7 grupos de 7? É isso mesmo, 7 vezes 5, 35. 7 grupos de 5 pessoas, divide homens e mulheres, para não chegar um monte de homem abordando uma mulher, pode dar ruim. Vai chegar um monte de mulher abordando o homem, pode dar ruim, porque às vezes o abençoado, a maioria das vezes o abençoado, né, vai querer se aproveitar da situação, achando que você está dando mole. O diabo pode usar. Então sempre nos pequenos grupos saiam divididos, homem e mulher junto, porque se precisa orar, homem nunca toca em mulher, tá? A não ser que realmente ela autorize, mas evite, mano, para evitar problema. Justamente quando tem mulher no grupo, o que é que tu fala? Sara, ora aqui por ela. A Sara vai impor a mão nela. Eu não vou pôr minha mão nela, a não ser na cabeça e de longe. Não dá margem pro diabo, entendeu? E vai disposto a viver milagres e a receber muito não. Posso orar por você? Não. Eu já ouvi centenas, irmão. Posso orar por você? Tem uns caras que nem respondiam, só olhava assim. Ah, mas vão me dizer não? Vão. Lógico. Mas se um só disser sim, meu amigo, já valeu a pena. Está disposto a receber muito não. Não tenha vergonha, não fique com medo. Por isso que eu falo da importância do secreto, do tempo com Deus e do jejum. Porque o Espírito Santo que vai te gerar ousadia para você fazer o que tem que ser feito. Como abordar na rua? Vou ser bem rápido para a gente finalizar por causa do horário. Como abordar na rua? Chegue sempre pela frente. Ainda mais aqui em Curitiba, tá? Chegue sempre pela frente. Não chegue por trás, meio de lado. O povo aqui já é meio desconfiado. Lá em Brusque é também, irmão. Lá é tudo alemão e italiano. Alemão e italiano mesmo. Eles falam alemão lá nas escolas. O povo desconfiado. Aí tu chega para fazer o evangelismo chegando por trás da pessoa. Chegue sempre pela frente. Sempre com educação. Olhando no olho. Olha no olho da pessoa. Não de cabeça baixa, despeço, mexendo no celular. Olha no olho. Grave o nome e chame pelo nome. Fala, senhora. Mas eu falar, Dona Irene. Já olhou. Você grava o nome. Isso daí, cara, é interessante. Inclusive, a longo prazo. Quem vai em restaurante aqui? Quem vai nos mesmos restaurantes das pizzarias? Você não tem uma pizzaria que você sempre gosta? Você sempre vai nela. Todo mundo tem ou não tem? Qual que é o nome do garçom? Viu? Mancada, hein? Que mancada. Você não sabe o nome do garçom que você sempre vai lá? Você tem a oportunidade de chamar o cara pelo nome dele, de criar um relacionamento com ele. E um dia ele vai falar o quê? Cara, esse cara é diferente, eu preciso beber dessa água que ele bebe.
grave o nome das pessoas, isso abre portas, no trabalho, em tudo, mas eu estou falando de evangelismo, grave o nome, e chame pelo nome. Jamais toque na pessoa sem autorização, jamais, em hipótese alguma, toque nela sem autorização, ainda mais hoje em dia, aqui no Brasil, meu jovem, está complicado, tá? Meu Deus. Peça para orar pela pessoa, é isso que você vai pedir. Peça para orar por ela, sem problema algum. Eu nunca te vi, cara, mas eu posso orar por você? O Espírito Santo me impulsionou, Deus pediu para orar por você, eu posso orar por você? Cara, a pessoa que rejeita oração é só se for muito abençoado mesmo. Eu ia usar um termo aqui, mas como está gravando ali, mas lá em Ponta Grossa eles usavam lá uns termos engraçados, que não existe em lugar nenhum do mundo, tá? Vou falar até fora do microfone. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Lá em Ponta Grossa eles têm um dialeto bem engraçado, assim, é só lá que fala isso. Acho que em Curitiba tem uns também, né? Também tem, né? Só se for muito Lázaro mesmo, o cara rejeitar uma oração. Mas é isso, você vai pedir, peça para fazer uma oração. Essa é a porta de entrada. Ouça com atenção tudo que a pessoa vai falar. Aqui vai a maior chave. O bom evangelista não é aquele que fala bastante, é aquele que ouve bastante. O evangelista não é o que sabe falar, é o que sabe ouvir. Porque a maioria das pessoas que nós vamos abordar são pessoas que o próprio Deus vai impulsioná-las a começar a abrir a vida dela, irmão. O cara nunca te viu na vida, já está falando da briga dele com a esposa, já está falando do sócio que roubou, já está falando... Cara, é um negócio inacreditável. A pessoa começa a abrir a vida dela e começa a chorar, aquelas pitangas. Aí você faz o quê? Você fica caladinho, só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo. E aí o Espírito Santo vai te dando o discernimento e vai te dando a palavra-chave. Às vezes você vai nem precisar falar nada, só vai dar um abraço na pessoa, irmão. Acabou, já ganhou para Jesus ali, tá? O bom evangelista é o que sabe ouvir, ouça com atenção. Se Deus mandar, libere uma palavra profética, amém? Se Deus mandar, não precisa sair soltando coisas que Deus não mandou. Pergunte se a pessoa conhece Jesus. E se você sentir que a pessoa deu abertura, fale de Jesus e o que Ele fez através da cruz. Lembre-se que a pessoa não é um troféu. A pessoa não é um troféu. Tem muito evangelista que erra nisso. Já vai desesperado para fazer o apelo. Para com isso, irmão. É igual o vendedor, quando o cara já vai passando o preço já da mercadoria, já falando de desconto, disso, daquilo. Para, irmão. Primeiro tu fala do produto. Tu fala tão bem do produto, por que o cara deveria comprar o produto. No final, o cara vai falar, eu quero, mano. Mas quanto que é mesmo? O preço vai se tornar um detalhe. Por quê? Porque o produto que tu está vendendo é algo tão poderoso que o cara entendeu que é bom para ele, que ele vai comprar. É a mesma coisa. As pessoas estão desesperadas para outra fazer o apelo. Calma, cara. Ele não é um troféu. Ele é um ser humano. Ele é uma alma, ele é uma vida. Ele precisa ser ouvido, abraçado. Se Deus te direcionar, você faz o apelo. Se Deus não te direcionar, não faça nada, a não se orar e dar um abraço nele. Porque você pode não ter feito o apelo e ele ter confessado diante de todos naquele momento, mas já gerou no coração, e você vai pegar o contato dele, amém? Pega o contato dele e depois você vai ganhar mais na frente. Às vezes vai ser 3, 4 semanas, 6 meses depois. Lembre-se, a pessoa não é um troféu. Pegue o contato da pessoa, isso aí é urgente, tá? Isso é algo que não pode perder. Pegue o contato da pessoa. Por quê? Porque você vai continuar o trabalho. Então, assim, a médio prazo, longo prazo é a mesma coisa. A diferença é que vai durar várias semanas. Ou seja, vou deixar uma chave para vocês, para encerrar. Se coloque de pé. O que vai resumir essa última parte que vocês vão ler. Existia um cara na Bíblia chamado Natanael, amém? Ele era um cara que seguia todas as regras, todas as leis, ele era um verdadeiro israelita. E um dia um cara chamado Filipe chegou e falou para ele o seguinte, ó: cara, eu descobri quem é o Messias, aquele que a gente espera, cara, há tanto tempo. Eu descobri quem é o Messias e eu preciso te apresentar ele. Filipe era amigo de Natanael.
Natanael era um cara que conhecia muito de Bíblia, ele não ouvia qualquer pessoa. Sabe qual foi a pergunta dele? Alguma coisa pode prestar lá de Nazaré? É tipo assim, ó, como se eu fosse usar um termo assim, ó. De onde? Lá de Piraquara? Lá da Rocinha? Lá de Teresina, onde eu nasci? Tem coisa boa para vir dali? Sabe qual foi a resposta de Filipe? Venha e veja. Então assim, ó, chave para tu nunca esquecer. O melhor evangelismo não é esse que a gente vai fazer amanhã. Esse é bacana e é essencial, porque tem pessoas que vão precisar receber dessa palavra amanhã. O melhor evangelismo que você vai fazer é o a longo prazo, construindo um relacionamento. Primeiro você ganha a pessoa para você, depois você ganha ela para Jesus. Se necessário, tu vai vestir a camisa do time do abençoado. Tem os torcedores do Coxa, vai ter que vestir a camisa do Atlético. Dona Irene, irmãos, tu vai ter que assistir jogo de time ruim. Tu vai ter que fazer coisa que tu não gostaria de fazer, mas para gerar um relacionamento com a pessoa. Eu já participei de missa. No meu livro eu estou colocando isso. De missa, de uma missa, porque eu fiz um acordo. Falei, eu vou na missa contigo, mas tu tem que participar de uma célula e de um culto comigo, fechado? Conversei com o meu líder, nós oramos, o meu pastor, eu já era líder na época, a gente orou e eu fui para a missa. Participei da missa, irmão. E Deus foi tão bom comigo que o padre era crente. Falava até em línguas, irmão. Não estou de brincadeira não. Acho que é carismático que chama, né? O padre falando em línguas, eu falei, esse padre é crente, irmão. E aí, na hora lá que aí as pessoas começaram a orar uma pelas outras, eu comecei a orar e o crente pentecostal já comecei a orar alto, as velhinhas olharam assim, falou, esse é crente. Deus deu uma palavra de conhecimento, revelou algo sobre um casal que estava lá. No final, para encerrar a missa, eu ia falar o culto, né? O culto. O que aconteceu? O padre fala assim, ó, vou falar um negócio para vocês. Tem muita gente resumindo o cristianismo a medalhas, como é que ele falou? Medalhinhas, a textos, sei lá, em folheto. Mas deixa eu falar uma coisa. Só um morreu na cruz. A salvação não vem por Pedro, por Maria, por não sei quem, somente por Jesus. O padre falou isso, eu soltei lá de trás. Glória a Deus, aleluia. É sério, todo mundo olhou, mano. E aí eu fiquei com uma baita vergonha. A gente saiu para comer uma pizza, eu e essa abençoada lá que eu ganhei para Jesus. Ela é uma amiga até hoje, casou já. E aí eu falei, ela falou, e aí como é que foi? Eu falei, foi bênção demais. Foi ótimo, glória a Deus. Eu falei, nossa, quase. Eu falei, agora chegou a minha vez. Próxima semana a célula fica então. Quase que eu mudei. E aí eles fizeram uma foto no final e queria que eu aparecesse na foto. Eu já era líder dos jovens. Falei, irmão, deixa eu ir no banheiro rapidinho e tal. Fugi para não sair na foto lá, para não dar problema. Mas enfim, eu amo a vida deles, tá? Eu tô só brincando aqui. Na outra semana ela foi numa célula e foi num culto. No primeiro culto que ela foi, ela entregou a vida para Jesus. Então assim, cara, tu vai ter que fazer coisas que tu não tá acostumado. Crie relacionamento com o teu barbeiro. Meu barbeiro entregou a vida para Jesus tem 1 mês, 6 meses que eu corto cabelo com um cara estranho. Meus amigos tudo barbeiro, brabo comigo porque eu não corto com eles. Eu falei, cara, vocês não entendem, tem um propósito nisso, cara. O cara entregou a vida para Jesus, os 2 primos dele também, a esposa também tá grávida, a filha vai nascer num berço cristão. Crie relacionamento. É aquele amigo que você sempre vê na parada de ônibus, é o cara da padaria, é o cara do banco, é o Uber que você sempre pega. É com o tempo, mano, esse é o melhor evangelismo. Amém? Glória a Deus. Eu tive que resumir bastante aqui, mas eu creio que Deus falou com alguém aqui, amém? Alguém aprendeu alguma coisa hoje para a glória do Senhor Jesus? Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil. Ser cristão não é fácil, é um troço difícil. Eu já fiz muita loucura na vida, tá? Mas nenhuma parecida com ser cristão. Nenhuma parecida com obedecer a esses princípios e amar até os que nos traem, até
que nos odeiam, a renunciar a tantas coisas, porque a nossa carne, o nosso desejo, ele vem, bate forte, dá vontade de fazer isso e aquilo, e aí tu entende o amor de Cristo, tu fala, vale a pena. E mais ainda, eu preciso levar esse amor, essa paz que eu sinto para outras pessoas. Eu preciso, irmão, eu preciso, cara. Eu fui liberto de droga, de tráfico, de bebida, de cigarro, de tanta porcaria, de mentira, de masturbação, de tanta coisa ruim, de pecado explícito e o pecado secreto, que ninguém vê, que é o pior, é o mais difícil. Deus me libertou, irmão. Eu sou um cara perfeito, longe disso, eu ainda sou pecador, mas eu já não sou quem eu era antes. Eu estava morto. Sabe, eu lembro, eu ia para o inferno, irmão. Eu ia passar a eternidade no inferno. Dor, ranger de dente. Mas um dia, cara, eu tive um encontro com Cristo. Um dia Ele me alcançou e mudou a minha história. Mudou a história de toda a minha família, de mais de 700 pessoas que foram alcançadas ao longo desses anos, por causa de uma decisão. Uma decisão. Eu decidi obedecer ao ID de Jesus. E nem nos meus melhores sonhos eu viveria na cidade como eu vivo, casado, bem casado como eu estou, aleluia. Deus me levaria em tantos lugares que eu nunca pensei essas coisas, em ter rede social grande, em ter... Cara, nunca. Eu só era um cara que foi alcançado por Jesus e queria contar isso para as pessoas. Comecei a contar na academia, comecei a contar na vizinhança. Irmão, eu só comecei a contar de Jesus, nada além. E as pessoas começaram a ser alcançadas. E eu sei que ele ainda nem começou, porque a promessa são milhares. Mas eu preciso fazer um ato antes. Existe algo importante que é quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, a gente passa a ser filho e não mais criatura, a gente passa a ter o direito à eternidade, amém? E se vocês perceberam, eu coloquei no formulário essa pergunta: você já reconheceu Jesus como teu Senhor e Salvador? E algumas pessoas, 99% respondeu sim, mas teve 2 pessoas que respondeu sim, mas não fiz publicamente. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que você precisa reconhecer sim no teu coração, mas reconhecer e declarar publicamente que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador. Está escrito isso na Bíblia. E tem 2 pessoas aqui. Então eu quero te chamar aqui na frente, porque você precisa fazer esse ato. Você quer que eu chame pelo nome ou você vai vir? São 2 pessoas. Isso não é constrangimento, é Bíblia. Não tem como você pregar sobre Jesus para as pessoas se você não declarou Jesus publicamente. É princípio. Então eu quero que você venha aqui na frente. Eu vou chamar o pastor Kleber, se ele vai orar. Nós vamos fazer a oração de confissão. Isso é bíblico. Mas você já aceitou de coração. Você escreveu aqui, ó, sim, eu já reconheci, só não fiz publicamente. Raíssa, eu quero que você venha à frente aqui, Raíssa, para a gente orar junto, fazer essa confissão publicamente. Glória a Deus, igreja. Vocês estão felizes ou não? E o Mike? Quem é Mike? Vem aqui na frente, irmão. Eu vou pedir para o pastor Klebers, como o pai da casa, fazer a oração de confissão, cumprindo o que está escrito na Bíblia. Nós sabemos que vocês já servem a Jesus, já reconheceram Ele, mas vocês vão fazer publicamente. É isso que a palavra de Deus diz, amém? E todos vocês vão impor as mãos, porque a Bíblia fala que em um momento só há festa nos céus, que é o momento que o pecador se arrepende ou que ele declara que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.
nossos pecados, a nossa ausência de justiça, e cremos que o Senhor morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados, e nós cremos que esse sacrifício foi em nosso favor, e a partir de hoje